Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma aula da EBD no Lar. E o nosso tema de hoje é a Galeria dos Heróis da Fé, que é a lição 11 e se encontra lá nas Epístolas aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 40. Quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho, pela oportunidade, e ao professor Jackson, que é o diretor do Departamento de Educação Cristã. Antes de tudo, vamos iniciar com uma oração. Amém? Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, meu Pai, por todas as tuas bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Agora te peço, abençoa a nossa aula, abençoa a minha vida e a vida de quem está ouvindo, que possamos aprender mais de ti, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, a nossa lição está lá nas Epístolas aos Hebreus e na lição de hoje a Bíblia vai dizer: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11:3. Para meditar, a fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. A fundamentação bíblica, como falei, está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 40. E o objetivo geral desta lição é entender que sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? O comentarista da nossa lição é o evangelista Josué Silva. E ele fala aqui de forma que a nossa lição, vamos abordar de forma epidérmica o capítulo 11. Por que ele usa essa expressão? Porque é muito difícil para nós compreendermos o que é a fé, né? Vai além da nossa limitação, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, vem nos explicar, vem nos dizer e vem nos mostrar como nós iremos aprender sobre isso, tá bom? Então, por que nós precisamos entender o que é fé? Porque sem fé, como a palavra diz, é impossível agradar a Deus. Como posso eu crer em Deus se eu não tenho fé? Então eu preciso dessa fé para poder acreditar que o meu Deus existe, para poder acreditar que Ele criou tudo apenas com a palavra, para poder acreditar que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então é através dessa fé que nós cremos nas coisas sobrenaturais. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé, ela é o fundamento da nossa vida. É através dela que nós cremos nas promessas de Deus, que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo vai cumprir as suas promessas nas nossas vidas. É através dessa fé que nós sonhamos, que nós nos planejamos, que nós cremos nos milagres. É através dessa fé, e por isso que todo cristão, ele precisa ter fé. Nós precisamos ter fé para cada dia caminhar com o nosso Deus. Amém? E Charles Spurgeon, ele vai dizer que uma pequena fé leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. E o que nós podemos entender com isso? Que como o Senhor Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos remover montes. Amém? E se nós tivermos uma fé grande, o que será que nós poderíamos fazer? O Senhor diz lá em João, no capítulo 14, versículo 13, aquele que crê em mim, coisas muito maiores fará. Então, se eu tiver uma fé grande, coisas muito maiores eu poderia fazer. Glória a Deus. Mas o que é fé de fato? Segundo o dicionário, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Ou seja, a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja, é eu acreditar naquilo que eu não estou vendo, é eu acreditar naquilo que eu não consigo enxergar, naquilo que eu não consigo pegar, mas eu sei, eu creio que existe. Então, nós vamos ver que existem dois tipos de fé, que é a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé que necessita de uma lógica para poder existir. Se eu planto arroz, se eu peguei ali o arroz e plantei, logicamente eu vou colher o arroz. Então essa é a fé natural, é a fé comum, é a fé humana.
E existe também a fé sobrenatural, que é essa fé que nos move, que é a fé que me faz acreditar, que me faz crer naquilo que eu não estou vendo, naquilo que eu não estou enxergando, mas eu sei que está ali, eu sei que existe. Então aqui vai dizer que ela desenvolve-se num mundo totalmente espiritual, através do conhecimento da palavra de Deus e externa-se ao mundo físico, de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E é assim que nós alimentamos a nossa fé. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos acreditando, nós vamos crendo em todas aquelas maravilhas, em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo nas nossas vidas. Então é essa fé sobrenatural que eu e você precisa ter. É essa fé sobrenatural que nós precisamos compartilhar, porque é essa fé que faz montanhas se moverem, é essa fé que faz mar se abrir, é essa fé que faz morto ressuscitar, é essa fé que faz paralítico andar, é a fé sobrenatural que vem do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos ver aqui agora a galeria dos heróis da fé, que é o tema principal dessa lição, né? Homens e mulheres extraordinários que viveram e tiveram essa fé inabalável e conseguiram, conquistaram coisas inigualáveis, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11. Personagens que vivenciaram a fé sobrenatural, uma fé acima da mediocridade, verdadeiros heróis, homens e mulheres de oração, que independentemente das circunstâncias que os cercavam diuturnamente, permaneceram inabaláveis na fé, no Deus da sua salvação, o Deus de Israel. Para iniciar, nós temos aqui Abel, né? Abel, ele ofereceu um sacrifício ao Deus e Deus, ele recebeu esse sacrifício. Então, quão grande fé Abel teve de oferecer aquele sacrifício e crer que Deus estava recebendo? Então, como será que está o nosso sacrifício ao Senhor Deus? Como será que nós estamos oferecendo os nossos cultos a Deus? Como será que a nossa adoração está chegando até o Senhor? Como será que está a nossa fé diante de tudo isso? Não é mesmo? Um outro exemplo que está na galeria dos heróis da fé é de Enoque. Que grande fé foi a desse homem. Enoque, ele foi transladado, ele foi arrebatado ao céu. Enoque, ele não viu a morte, ele não experimentou a morte. Que coisa linda, que fé, e que nós possamos almejar ter essa fé, que nós possamos a cada dia, Senhor, eu quero ter essa fé de Enoque, eu quero ter essa fé de que eu posso a qualquer momento subir contigo, e essa promessa nós temos, que o Senhor Jesus Cristo, ele está para voltar e arrebatar a sua igreja, e nós temos que ter fé de que subiremos com ele, que seremos arrebatados e iremos até o céu de glória, para a glória de Deus. Um outro exemplo que está na galeria dos heróis da fé é de Sara, uma mulher, né? E o que eu acho interessante é que está Abraão e também está Sara, porque Deus, ele prometeu, fez uma promessa a Abraão, mas ele também fez uma promessa a Sara. Sara estava inclusa nessa promessa. E Sara, ela teve a sua fé ali abalada no início, ela riu, né? A palavra do Senhor diz que ela riu. Mas depois ela acreditou, depois ela teve fé, que já com mais de 90 anos, ela pôde dar à luz a um filho, e através desse filho o Senhor cumpriria a promessa de que a geração de Abraão seria muito expansosa. A geração de Abraão seria mais numerosa do que as estrelas do céu e mais do que as areias do mar, através de um casal que era estéril, um casal que não podia ter filhos, através de Sara, que há muitos anos sonhava, há muitos anos esperava ter essa herança, ter esse filho e nunca podia ter. Mas Deus, no momento certo, no tempo certo, fez a promessa e cumpriu. Mas para que ela pudesse ser cumprida, Sara precisou acreditar. Sara precisava ter fé para que ela pudesse para que Deus pudesse cumprir essa promessa na vida dela. E um outro exemplo de uma mulher que também está na galeria de fé é Raabe. Raabe, ela não tinha nada, assim, se nós formos olhar para a vida dela, para tudo aquilo que ela não tinha nenhuma probabilidade de estar nessa galeria, de estar no capítulo 11 de Hebreus. Ela não tinha nenhuma probabilidade de estar citada na Bíblia, porque ela era uma prostituta e ela era estrangeira, ela não era judia. Mas Deus, como ele pega as coisas loucas deste mundo para transformar, ele pega quem não é para fazer ser,
Deus ele trabalha dessa forma e nós não entendemos, nós não compreendemos o trabalhar, o agir de Deus nas nossas vidas. Então Raabe estava ali e os espias foram até ela e ela prontamente ajudou. Ela teve fé, ela acreditou no Deus de Israel, ela acreditou na terra prometida e ali a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. Mas nós podemos perceber que não adiantou apenas ela ter fé, não adiantou apenas ela crer no Deus de Israel, não adiantou apenas ela crer, ela precisou também fazer algo. E aí onde entra aquele versículo que está lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 25, que diz que a fé sem obras ela é morta. Não adiantou Raabe apenas crer, ela também teve que ajudar aqueles homens para poder dar vitória ao povo de Israel. E assim ela fez, ela acreditou, ela ajudou, ela se esforçou. E graças a essa atitude dela, a esse passo que ela deu na sua vida, que ela está aqui na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma ascendente de Jesus e também está aqui na galeria dos heróis da fé, porque ela sendo judia, sendo uma estrangeira, acreditou no Deus de Israel. Então eu vou citar apenas esses como estão na galeria dos heróis da fé, mas tiveram outros. E o autor do capítulo 11 do livro de Hebreus vai dizer que esses heróis, o mundo não era digno de ter eles, porque foram homens e mulheres que com todas aquelas dificuldades acreditaram no Senhor Deus, acreditaram nas promessas que ele fez e cumpriram, e fizeram, e lutaram, e guerrearam e venceram, porque Deus estava com eles. Amém? Então aqui vai dizer, todas estas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhe prometera. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer à espada. Então, esses homens, essas mulheres, lá no livro de Hebreus vai dizer que eles não alcançaram a promessa. Que promessa foi essa? A promessa de ver o Messias. Essa promessa eles não alcançaram, mas outras promessas eles alcançaram, e eles alcançaram também o céu de glória, né? Que é para onde eu e você deseja e almeja a todo momento ir. Então, esses homens e essas mulheres, com todas essas dificuldades, com todas as lutas, né? Porque era um tempo muito difícil, era um tempo onde as coisas eram muito cruéis, mas com tudo isso, eles não desistiram. Com tudo isso, eles persistiram e eles foram para fazer e para realizar aquilo que o Senhor queria que eles realizassem. E assim também deve ser na minha vida e na tua vida, que nós possamos a cada dia ter essa fé, ter essa determinação, ter essa coragem desses homens e mulheres e guerrear, e lutar, e pelejar, porque o Senhor Jesus, ele é conosco. E como toda a epístola de Hebreus, ela vai exaltar a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 11 também acontece isso, porque Jesus, ele é o autor e é o consumador da nossa fé. A expressão autor significa líder, pioneiro, ou seja, ninguém fez antes dele. Ninguém fez. O Senhor Jesus Cristo, ele criou aquilo que nos alimenta. Ele criou aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, que é a fé. E que você, meu irmão, minha irmã, que está aí me assistindo, tenha essa fé. Creia que o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Creia que o Senhor Jesus Cristo, ele vai salvar a tua família. Creia que o Senhor Jesus Cristo vai libertar o teu esposo, vai libertar os teus filhos, porque se ele fez uma promessa, ele pode cumprir. E tenha fé, não desista, não pare de lutar, não pare de guerrear, porque é nessa fé que nós temos que nos agarrar, é nessa fé que nós temos que nos segurar para poder chegar ao céu de glória. E quando nós vamos caminhando dia após dia, de fé em fé, nós vamos assim subir ao céu de glória com o nosso Deus, que é o nosso maior desejo, que é o nosso maior objetivo. Então, para concluir, nós temos aqui que neste capítulo em especial da carta aos Hebreus, o autor nos mostra a fé que agrada a Deus, a fé que deve habitar em nossas mentes e corações, não uma fé superficial, fingida, rasa, física, uma fé mortal e limitada, mas sim uma fé sobrenatural, uma fé viva e eficaz, uma fé que nos confronta,
que não abre margem nem sequer para um orvalho de dúvida, e que nós possamos ter essa fé, meu irmão, essa fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, naquilo que Ele tem preparado para a sua igreja. Amém? E eu quero neste momento agradecer a oportunidade e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe.